Bom, então não se esqueçam disso. A definição dos dependentes é por lei, a definição dos segurados é pela Constituição. Agora nós precisamos entender, também ainda dentro da ideia de conceitos básicos, a diferença entre filiação e inscrição no RPPS. Considero que filiação é o ato pelo qual o servidor é considerado segurado do regime de previdência, fazendo jus aos direitos e respondendo pelos deveres inerentes à relação previdenciária. Enquanto que a inscrição é o ato pelo qual o servidor público, titular de cargo efetivo, tem a formalização de sua filiação perante o órgão ou entidade gestora do RPPS. Então, observem que a filiação, ela precede a inscrição. A inscrição é a formalização da filiação. A filiação se dá em momento anterior à inscrição. O segurado, servidor público, titular de cargo efetivo, filiado, terá a sua formalização mediante o procedimento de inscrição. Essa inscrição ela é automática, e nós veremos adiante como ela se dará. Aí vem a questão que nós precisamos responder. A partir de quando o servidor deve ser considerado segurado do RPPS? A partir de quando o servidor deve ser considerado filiado ao RPPS e, portanto, realizar, ele não, talvez a própria administração, a sua inscrição perante o órgão de previdência? Parece simples a questão, mas ela traz algumas dificuldades e algumas divergências. Aqui, qual é o momento, então, dessa filiação? Primeiro, não há lei geral definindo essa matéria. Não há lei geral. Significa, por exemplo, que a lei que eu mencionei, a 9717, ela não estabelece o momento da filiação. Veja que eu mencionei que a Constituição é a norma jurídica que determina a condição de segurado do RPPS. Mas a Constituição não definiu o momento, não de forma direta, mas a sua interpretação é possível observar. Mas não falou, é a partir desse momento. Há algumas leis que definem efetivamente o momento da filiação do segurado. Aí sim, essa lei ela pode complementar, nesse caso, a Constituição, não havendo nenhum problema. Veja a Constituição, nos termos do artigo 37, inciso 2, determina que a investidura em cargo público efetivo exige a prévia aprovação em concurso público. Estamos falando de segurados do RPPS, e já antevendo aí que são os servidores titulares de cargo efetivo. Para que o servidor titularize cargo efetivo, ele tem que ser submetido ou ter sido submetido a concurso público de provas ou de provas e títulos. Então vem a minha pergunta. Posso dizer que o servidor é considerado segurado do RPPS a partir da aprovação em concurso público? A aprovação em concurso público já gera direito adquirido para o servidor de ser nomeado? Ele foi aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Ele pode ou tem o direito líquido e certo, ou um direito adquirido a ser nomeado? São duas coisas diferentes, né? Ele tem direito adquirido a ser nomeado, ou ele tem direito líquido e certo a ser nomeado, e, em consequência dessa nomeação, lhe daria o direito à filiação no RPPS? A minha hipótese é a seguinte: imagine então que um servidor público ele se submeta a um concurso público de provas ou de provas e títulos, é aprovado, publica-se a aprovação, a homologação do concurso e do resultado do concurso, ele é aprovado. E ele vem a falecer. Os dependentes dele já podem requerer
porque ele foi aprovado em direito à pensão por morte, porque ele foi aprovado em concurso à pensão por morte. Vamos tentar entender isso por etapas. Primeiro, este servidor tem direito à nomeação? Bom, até pouco tempo era seguro eu dizer que não. Ele não tem direito à nomeação, porque é uma mera expectativa de direito. Ele foi aprovado e tem uma expectativa de ser nomeado. Até pouco tempo eu poderia afirmar isso com segurança e certeza, por conta dos diversos precedentes que existiam. Não se trata de um direito adquirido, se trata, na verdade, de uma mera expectativa de direito do aprovado de ser nomeado. Pode ser que a administração pública não queira nomear. Bom, isso começou a mudar. O STJ começou a trazer, o Superior Tribunal de Justiça, alguns precedentes, no sentido de que, havendo vaga no edital, havendo vaga para o concurso público, tendo o candidato sido aprovado dentro do número de vagas, não é que ele tenha direito adquirido à nomeação, mas ele tem direito líquido e certo a ser nomeado. Veja, no sistema anterior, não tem direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas em processo seletivo especial destinado à contratação de servidores temporários na hipótese em que o edital preveja a possibilidade de nomeação dos aprovados, conforme a disponibilidade orçamentária existente em número inferior ou superior de vagas colocadas no certame. Esse entendimento vigorava pacífico. Ou seja, não é direito adquirido, muito menos direito líquido e certo a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas. O candidato aprovado fora das vagas previstas originalmente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o processo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a sua validade. Olha como que muda do precedente anterior. O precedente anterior aí no recurso em mandado de segurança, o 35.211, consubstancia aqui uma jurisprudência que era consolidada anteriormente, de que não tem direito líquido e certo à nomeação a pessoa aprovada em concurso, ainda que haja número de vagas disponíveis no edital. A mudança de entendimento já se permite que o servidor tem direito líquido e certo a ser nomeado se o edital prever o número de vagas ou se no edital prever a possibilidade de provimento de cargos de acordo com disposições orçamentárias que superem o limite previsto no edital. É uma jurisprudência assim, bem mais ortodoxa. Eu coloquei 2 pontos aqui bem diferenciados na posição do STJ. O anterior, que não permite em hipótese nenhuma a nomeação, e esse aqui que permite não só dentro do número de vagas, como também, se houver previsão orçamentária e houver no edital, se criarem vagas durante o prazo de validade do concurso. E aqui vários precedentes. O agravo regimental, no recurso de mandado de segurança, 31899, o 28671, o mandado de segurança 18881 e por aí vai. Seguindo, há direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em primeiro lugar no certame, se havia previsão de vaga entre 5.896 ofertadas. Provavelmente esse concurso aqui é de professor ou da área de saúde, quando tem muita vaga assim. No cargo e localidade para a qual se inscreveu, nada importante que tenha sido divulgado, apenas o quantitativo total das vagas existentes. O que a administração pública ela vem fazendo? Ela, para evitar essa nova tendência do STJ, ela não determina especificamente o número de vagas em alguns editais. Coloca lá, esse concurso será válido para o quadro reserva, justamente para não dar direito líquido e certo ao aprovado de ser nomeado.
Mas veja, a turma reafirmou que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital tem direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo. Veja, para esquivar dessa determinação, né, a administração pública criou esse sistema de quadro reserva. Veja que esse caso aqui especificamente, ele não fala só em direito à nomeação, ele avança direito à nomeação e posse. É importante a gente observar isso aqui, acompanhe comigo no quadro. O servidor, ele primeiro deve ser aprovado em concurso público. Em sequência, haverá a nomeação. O que é a nomeação? É um ato unilateral da administração que convoca o servidor a tomar posse do cargo. Depois da nomeação, existe a posse. O servidor toma posse no cargo para o qual ele foi nomeado. Ele vai concordar com a convocação que lhe foi feita pela administração pública. E, em seguida, ele entra em exercício. Ele passa a exercer as funções do cargo. Então, quando eu perguntei lá qual é o momento da filiação, eu quero saber se é da aprovação, da nomeação, da posse ou do exercício. Por enquanto, estou discutindo aqui. É dada a nova jurisprudência do STJ. Então, vamos voltar às telas aqui. Bom, então, o STJ entende que há direito a líquido e certo a nomeação se dentro do número de vagas. Porém, não é da aprovação, não é da mera aprovação em concurso público. Em que pesa a jurisprudência do STJ, não pode ser da aprovação em concurso público dentro do número de vagas, eis que se trata de um direito líquido e certo a nomeação, e não a filiação para efeitos previdenciários, que não prescinde da nomeação efetiva e seus consecutados, a sua sequência. Então, ainda que o STJ mantenha o entendimento que dá direito ao servidor de ser nomeado, ele ainda não perfez todo o caminho. Volta aqui, por favor, no quadro. Ele não perfez todo o caminho, ele está iniciando o procedimento de investidura no cargo. Então, ainda que o STJ considere que é aprovado dentro do número de vagas, tenha direito à nomeação, ele não foi efetivamente nomeado. Então, se acontecer algo com ele, como esse caso que eu citei, ele não gera direitos previdenciários. Então, vamos avançar. Vamos imaginar, então, que o servidor foi efetivamente nomeado. Ele foi aprovado e efetivamente foi nomeado. Posso dizer que é da nomeação em que há o direito à filiação previdenciária? Vamos voltar aqui na tela. Economeação, eu posso falar que economeação, definindo aí nomeação, é o ato unilateral da autoridade pública competente convocando o servidor para o cargo efetivo, para o qual ele foi aprovado em concurso público. Não é investidura do servidor no cargo. Por quê? Porque ela ainda não manifestou a sua vontade, o servidor. Ele foi convocado, pode ser que ele não tome posse do cargo, pode ser que ele não queira tomar posse do cargo. Então, não posso considerar que a filiação seja da mera nomeação. Não é nem da aprovação e da nomeação. Então, se, por exemplo, ele foi aprovado em concurso público, foi nomeado, o nome dele saiu lá no Diário Oficial como nomeado, ele vem a falecer, os dependentes vão receber benefícios? Não. Da nomeação, não. Ele não tem consequências previdenciárias ainda. Volta aqui no quadro. Posso dizer, então, que a partir da posse, quer dizer, o servidor foi aprovado em concurso público, foi nomeado, tomou posse do cargo. Ele tomou posse do cargo. Significa que a administração o chamou, o convocou com a nomeação,
E com a posse ele aqueceu, ele concordou, assume o cargo. Mas veja, ele não precisa, há uma técnica, né, um direito dele, os estatutos prevêem isso, que ele não precisa entrar em exercício imediatamente à posse. Para a administração, às vezes o desejável é que o servidor nomeado e empossado efetivamente entre em exercício, exerça as funções para começar a sua função pública. Mas é direito do servidor prorrogar o exercício. Ele não precisa entrar em exercício imediatamente à posse. Ele pode prorrogar o exercício. Aí depende. Tem municípios que prevê a prorrogação por 30 dias, renovar por 60, por mais 30, até 60, outros que é 15, depende de cada estatuto. Tá? O convencional é 30 dias de prorrogação, em casos excepcionais, podendo prorrogar por mais 30, mas depende de cada lei, repito. Então imagine que o servidor aprovado, nomeado e empossado prorrogou o exercício. Prorrogou o exercício, mas tomou a posse do cargo. Assinou, inclusive, um documento chamado termo de posse. Ele já é filiado do RPPS, ele já pode ser considerado como segurado do RPPS. Se acontece alguma coisa, ele foi lá, tomou posse na cerimônia, tudo, saiu correndo, passou um ônibus na frente dele, atropelou, ele morreu. Já gera pensão para os dependentes? Vamos aqui na tela. O que é a posse? Posse é a aceitação do cargo pelo servidor. Segundo o Eli Lopes Meireles, eu sempre cito essa edição de 1996, é a melhor, é um dos autores ícones, né, do direito administrativo. Essa edição de 1996 é a que melhor trata sobre servidor público, é a que melhor trata sobre proventos, vantagens, remuneração, adicionais, gratificação. Para mim ainda é a melhor. Os autores atuais sempre buscam essa classificação dele como fonte, né? Então, para o Eli Lopes Meireles, a investidura do servidor no cargo ocorre com a posse. Observem que algumas leis, elas dizem assim: a filiação do segurado no RPPS se dará com a investidura no cargo. E não define o que é investidura. Mas investidura no cargo, por definição doutrinária, se não houver definição legal, é com a posse. A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, ela define que a investidura no cargo se dará com a posse. Esse também é o entendimento do Celso Antônio Bandeira de Mello, no curso de Direito Administrativo. Não basta a nomeação para que se aperfeiçoe a relação entre o Estado e o nomeado. Cumpre que este tome posse, que é o ato de aceitação do cargo. Então veja, algumas leis podem ser claras, né? A lei pode dizer que é com a nomeação que se dará a filiação? Bom, até pode, mas eu não vejo razoabilidade nessa lei. Não conheço na prática alguma que determine assim. Ela pode dizer que é com a posse? Eu creio que é mais factível isso, que é o efetivo momento em que se dará a filiação. É com a posse. Esse é o meu entendimento. Esse é meu entendimento. Com a posse se iniciam os direitos e deveres funcionais. Ainda que haja prorrogação do exercício, se iniciam os direitos e deveres do servidor. O servidor já deve respeito às restrições, aos impedimentos e às incompatibilidades. Se o servidor quiser tomar posse de um cargo público, ele tem que observar a questão da inacumulabilidade do cargo. Imagine que ele já seja um servidor público. Para ele tomar posse em outro cargo para o qual ele foi aprovado, em regra, ele tem que se desincompatibilizar do cargo anterior, a não ser que haja
havendo compatibilidade de horários e haja compatibilidade prevista lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Podem acumular cargos, né, 2 de professores, um de professor com outro técnico científico ou 2 da área de saúde. Havendo essa possibilidade, ele não precisa se desincompatibilizar. Mas imagine que ele seja um oficial de justiça no âmbito de um estado, passou no concurso de juiz federal. Ele, para tomar posse no cargo de juiz federal, ele tem que se exonerar do cargo de oficial de justiça. E aí ele tem que tomar um cuidado ainda maior, que nós veremos, né? Eu acho que nós até falamos isso na aula de introdução. Ele não pode permitir a solução de continuidade, quer dizer, a interrupção, para que ele tenha como direito mais antigo a primeira data de ingresso. Isso é importante, principalmente se ele tiver ingressado antes da emenda 41, que mudou a forma de cálculo de proventos. Para evitar essa descontinuidade, ele tem que se exonerar e tomar posse ideal no mesmo dia. Ou um dia exonerado e empossado no outro. Então veja, dessa forma o servidor já passa a manter vínculo administrativo e previdenciário com o ente federativo, se sujeitando por vezes a limitações dessa situação que pode impedir de tirar a remuneração de outras fontes de renda. Então, se a investidura se dá com a posse, se os efeitos econômicos para o servidor se dá com a posse, seria então com a posse o momento de, respondendo essa pergunta aqui, né? Seria a partir da posse o momento de filiação do segurado ao RPPS. Bom, a inscrição, que é o ato seguinte, é feita com o termo de posse. O termo de posse é um documento formal, né, um documento que tem, inclusive, as formalidades previstas em lei, em que a administração pública assina, o segurado assina, e, a partir daquele momento, o servidor se investe e passa a ser titular do cargo. Vocês podem observar lá na redação do artigo 40 da Constituição. Ele dispõe assim: aos servidores titulares de cargo efetivo é assegurado, e fala do regime próprio. Ele utiliza, a Constituição utiliza a expressão titular de cargo efetivo. A ideia de titular é a ideia mesmo de título. Ele tem um título, ele passa a ter esse título a partir do momento que ele assina o termo de posse. Ele faz a investidura no cargo com a posse e passa a ter o título daquele cargo. Ele passa a titularizar o cargo efetivo. Então esse é o meu entendimento. Entretanto, e só para reforçar aqui, antes de fazer a ressalva, significa que, ao meu sentir, se o servidor tomou posse, vamos aqui no quadro, por favor, se ele tomou posse e prorrogou o exercício, que às vezes também é comum a posse seguida do exercício, ele já assinou o termo de posse e já vai para a unidade dele aprender a matéria e já começando a trabalhar. Quando isso acontecer, não há dúvida. Posse e exercício são concomitantes. A questão vai surgir quando houver prorrogação do exercício. Ele tomou posse, não entrou em exercício, pediu prorrogação e teve algum acidente ou faleceu aqui. Entendo eu que seria da posse, que ele poderia ter o direito. Porém, a maior parte, aí eu confesso que meu entendimento é minoritário, a maior parte da doutrina, e ainda não vi da jurisprudência para dizer que ainda não aconteceu, assim, pelo menos não a ponto de judicializar, mas a maior parte da doutrina e a norma aplicável ao caso, lembrando que não existe norma geral, eu falei isso aqui, ausência, por favor, aqui na tela, ausência de lei geral definindo a matéria. Não há lei geral. Pode haver lei
do município, do estado específico, mas lei geral não há. Então, não havendo, e partindo desse pressuposto, não havendo, né, lei geral, eu entendo que é coaposse. Mas o meu entendimento é superado pela maior parte da doutrina, que considera, junto com uma norma do Ministério da Previdência, que é com o exercício. É com o exercício que se dará a filiação do servidor no RPPS. O exercício é a atividade material pela qual o servidor desempenha as funções de seu cargo. Então, essa atividade material pela qual o servidor desempenha as funções de seu cargo. Então, o artigo 14 da Orientação Normativa número 2 de 2009 considera que o vínculo previdenciário é a partir do exercício. Por quê? Porque é com o exercício que gera ao servidor o cumprimento dos deveres funcionais e o direito à remuneração, logo o dever de contribuir. Se o sistema é de natureza contributiva, se deve haver contribuição, né, para o regime próprio, só pode haver contribuição se houver exercício que dará direito à remuneração. Aí o pessoal fala, e agora, professor, como que você vai sair dessa situação? Realmente é a partir do exercício que gera o direito à contribuição. Veja, entendo eu que se for do momento da posse prorrogado o exercício, nada impede que os dependentes façam a primeira contribuição, a chamada contribuição post-mortem. Não pode haver eu estou fazendo um paralelo com o regime geral, não pode haver no regime geral uma inscrição post-mortem? Não pode haver no regime geral filiação post-mortem, depois da morte do segurado. Mas no regime geral pode haver inscrição post-mortem. Os dependentes, por exemplo, ingressam com uma ação trabalhista para reconhecer um vínculo que o segurado teve e não foi formalizado. A justiça reconhece o vínculo e vai fazer e determinar a inscrição do segurado post-mortem. E quem vai fazer a contribuição? A partir dos herdeiros é que será feita a contribuição. Então veja que eu entendo nesse caso específico, que é da posse pela situação concreta. Mas, repito, o meu entendimento seria superado pelo artigo 14 da Orientação Normativa número 2 de 2009, que considera o vínculo previdenciário a partir do exercício. Mas, aí eu também tenho uma ressalva. A orientação normativa é uma orientação normativa, é um ato normativo. Segundo lá o citado Eli Lopes Meireles, os atos normativos têm operatividade caseira, não cria direito, não é lei em sentido estrito. Então, sendo, por exemplo, se fosse um advogado de um servidor que lhe procurasse, ou de uma família de servidor que lhe procurasse, dizendo que ele foi aprovado, foi nomeado, tomou posse, não entrou porque prorrogou o exercício, faleceu e requereu a pensão no regime próprio. E o regime próprio disse, com base na orientação normativa número 14, que só seria viável a partir do exercício. O que o advogado faria? Arguiria o princípio da legalidade? Veja, o pressuposto aqui, eu repito, é a ausência de lei. Porque se tiver uma lei definindo qual é o momento, eu estou pressupondo que não existe lei. Se tiver uma lei do município dizendo que é igual alguns municípios têm, é da investidura, acabou. É com a investidura e se dá com a posse. Ah, não, é a partir do exercício? Então é a partir do exercício. Vale o que está na lei. Mas não havendo lei, a questão é absolutamente polêmica e discutível. Então veja, para a gente concluir. Há uma polêmica, gera-se uma polêmica em torno da questão do momento da filiação do segurado. Entendendo, alguma parte, como eu entendo, que é da posse, outros entendendo que é a partir do exercício. Na prática, todos os regimes próprios quase observam o disposto na ON número 2 e determina que seja a partir do exercício do cargo. Muito bem. Vamos fazer então aqui uma
uma pausa, né, para que a gente possa, retomando a partir daqui, né, do exercício, discutir mais a respeito das consequências imediatas dessa filiação, ok?